dia isso dá 300 ovos Ele tava nessa vibe já. ex, né? Aí a mãe dele chegou e falou assim, filho, segura no ovo. E aí, dá 200 conto de ovo, vamos dizer assim, né? E aí aí ele começou a trabalhar há pouco tempo, e aí ele começou a ele bancar a academia dele, e ele começou, mãe, agora eu tô entendendo o que você tá falando. Então é isso, assim, você expor a situação da sua vida, da sua família pro seu filho. Sim. Ele faz parte da sua família. Lógico. Então não tem que ter medo, ele não vai entender, ou isso não é pra ele. Não, tem que falar, não tem que ter vergonha. Sim, com certeza. Eu li, passei os olhos aqui no livro, assim, só nas... Eu vi que eu queria que você me graduasse ele eu vi que ele tem muita informação bacana ali, bacana, para gerar um entendimento do negócio. Assim, em quem entende de finanças, para quem não entende do zero, para quem entende é 10, vamos dizer assim, tu acha que em que escala numérica que está o teu livro? Para quem não entende zero. E para quem entende 10? Olha, se o livro ele é a partir do princípio que ele é para uma pessoa que não sabe nada, eu vou colocar ele de uma média para uma média boa, vai. Entendi. De 7 a 8. Entendi. Tá? Talvez eu esteja querendo vender meu peixe, mas... É um ótimo livro para iniciar para fazer uma introdução, né? Eu creio que essa seja a definição correta. É um livro de introdução. É um livro de introdução, é um livro para que a pessoa que não sabe nada, ela se exponha a esse mundo e crie curiosidade nela para ela se aprofundar mais, tá? E no livro, até partindo um pouco mais sobre o assunto do livro em si, eu falo sobre o que é uma renda fixa, o que é uma renda variável. Porque, assim, isso é básico para aquela pessoa que entende, mas é muito difícil para aquela pessoa que não sabe nada. Sim. E você precisa saber disso, né? Sim. Eu trabalho com consultoria financeira também e a primeira coisa que eu falo assim, o que você sabe? Ah, não sei nada. Beleza. Ou a pessoa que sabe tem uma noção mínima. Para que é o seu dinheiro? Sabe? Porque assim, se o seu dinheiro que você está guardando hoje é para você comprar um carro, então você tem que saber que você não pode colocar ele numa renda variável. Se o seu sonho é... Por que você não pode colocar numa renda variável? Porque você já tem um sonho programado por um tempo determinado. Agora, se você quer deixar o seu dinheiro para aposentadoria, você pode se expor à renda variável. Você vai ter um pouco mais de risco, mas você pode se expor. Vai ter um rendimento melhor. Você vai ter um rendimento melhor. Então, eu falo isso, né? Já começo falando o que é uma renda fixa e o que é uma renda variável. E já respondendo a vocês... Dá exemplos pra gente de renda fixa e renda variável, então, eu já aproveitando o nome já diz. Renda fixa é aquela que a sua rentabilidade ou ela vai ser fixa ou ela tem um tempo determinado, entende? Então, basicamente são CDBs, né? O que é um CDB? É basicamente você emprestar dinheiro para um banco ou para uma instituição financeira. Certo. Então, o CDB seria isso. Já que você vai no banco pegar financiamento, né? Vamos trocar. Em vez de você ir lá pegar financiamento, você vai lá e empresta. Certo. Então, seria isso o CDB, LCI, LCA, seria você se expor ao mercado do imobiliário e do agronegócio, emprestando dinheiro também. Então, basicamente é isso. Renda fixa é você emprestar dinheiro para um banco ou para uma instituição financeira que você vai ter esse dinheiro em determinado tempo com uma rentabilidade pré-determinada. Como assim? Você tem CDBs lá de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, de 1 mês. Aí tem CDBs diários, de liquidez diária. Depende de qual que é a sua finalidade para aquele seu dinheiro. E a rentabilidade dele. Tem CDBs que eles são 120% CDI, 100% CDI. Tem CDB que ele é atrelado à inflação, a inflação mais 5%. O que quer dizer isso? Que ele vai render a inflação naquele período que você contratou, de 2 anos, 3 anos, 4 anos, mais esse 5%. Então, essa inflação... Que o ganho real, então, é 5%. É o 5%, justamente. Essa é que é a ideia. Então, basicamente, sim, de maneira bem simples, eu poderia até entrar melhor, mas de maneira simples, renda fixa é isso. Renda variável, o nome está dizendo, primeiro, você não sabe quando que você vai ter... Não tem um tempo determinado para você resgatar esse dinheiro. Você pode tirar ele amanhã, como você pode tirar ele daqui a 30 anos. Certo. Então, já seria uma definição. E a renda variável, ela varia, vai variando, né? A rentabilidade vai variando. Esse ano você pode ganhar 5%, ano que vem você pode ganhar 10%, do outro ano você pode perder 15%. O que vai determinar essa variação, Robert? O risco. O risco. O risco vai determinar a variação.
Quer ver exemplo? Vamos entrar em exemplo de renda variável. Fundos imobiliários e ações. São dois ativos que são de renda variável, mas são de riscos diferentes. Basicamente, o fundo imobiliário, ele é um fundo que os cotistas colocam dinheiro dentro desse fundo e esse fundo ele vai comprar imóveis. Certo. Que vai alugar, né? Que vai alugar. Esses imóveis podem ser shoppings, hospitais, prédios de escritório, terrenos, enfim. Vai comprar imóveis. Tem fundos dedicados, né? E tem fundos que abrangem amplamente, né? Aí pode escolher o que você achar mais... Tem fundo de hotel, tem vários. Sim. E aí ele vai comprar esses imóveis eles vão gerar uma renda, que são os aluguéis, e esses aluguéis ele vai repartir proporcionalmente para cada cotista. Então, se o Bruno tem 2 cotas, você vai ganhar proporcional a 2 cotas. Se eu tenho uma cota, eu vou ganhar proporcional a uma cota. Então, isso é um fundo imobiliário. Como ele trata de um bem físico, né, que é o próprio imóvel em si, o risco dele é menor do que de uma empresa, que entra no mundo das ações. Mas o fundo imobiliário, essa cota do fundo imobiliário, ela também oscila de valor, né? Ela oscila, só que ela oscila muito menos do que uma ação. Entendi. Por quê? Porque ela já tem um lastro, que é o próprio imóvel. Entende? Ela tem um lastro. Então, ela vai oscilar. Por isso que eu falo assim, da questão do risco e retorno, assim, você não pode imaginar que se você vai comprar um fundo imobiliário por R$100, exemplo, dificilmente ele vai virar 200. Entendi. Dificilmente ele vai dobrar de valor. Ele vai variar ali, ele vai para 120, 110, pode cair um pouquinho. Pode cair um pouco. Mas ele vai ficar naquela ali. Aparece um cotista vendendo um monte, ele cai um pouquinho. Ele cai um pouquinho. Aparece um cotista comprando um monte, ele sobe bastante. O importante é a gente saber, quer dizer, quem está afim de investir nesse tipo de papel, né, tanto ações quanto fundos imobiliários, tem que saber o seguinte, é passível de especulação financeira. Claro, porque é normal. Normal, tudo bem, normal, mas para uma certa parte da população, isso não é aceitável, entendeu? A parte... É cultural. Exatamente. A parte menos privilegiada, é inadmissível para ele comprar R$10.000 de um fundo imobiliário, aí um cara que tem milhões de cotas vende vamos dizer, a porra toda porque quer comprar um outro negócio e o papel dele despencar para R$50, pode acontecer. Pode acontecer. Assim, mas não é tão aceitável. Eu particularmente, eu acho para quem ainda é muito leigo e não pode assumir... começa com renda variável. Exatamente. Não pode assumir muito risco. Não recomendo. Né? Não, eu acho que quem tem... Tipo assim, porque tem gente que é muito ansiosa. Tem cara que vai ficar olhando o preço... que eu falei do psicológico pra você? Exatamente. O cara vai ficar olhando o preço dele... Esse cara vai enlouquecer, tá? Vai. Eu sei porque vai perder dinheiro. Tive amigo... porque vai vender na roubada, vai vender porque tá caindo, ele vai vender na metade da queda. Justamente. Pensar que está na metade da queda. Eu sei que eu tenho conhecidos amigos meus que começaram a investir e tal, e eu olhava assim, o cara tava toda hora entrando naquele aplicativo e vendo os negócios vermelhos e desesperado, e porque vai entrar ciclano, vai sair beltrano. Sendo que o seguinte, o que ele tinha perto de um todo é nada. E o cara fica naquela pilha entendeu? Por isso que eu falo que o investimento em si, as finanças, mas principalmente os investimentos, ele é muito mais uma questão psicológica, de autocontrole, do que literalmente matemática financeira, sabe? A pessoa tem que se conhecer. E talvez aí, você falou de dica no início da nossa conversa, outra dica é, literalmente, compra os seus ativos e fecha o computador. Sim. Sabe? E trabalha. Cara, o que vai te dar dinheiro... O que vai te fazer enriquecer não é o investimento em si, é o teu trabalho. Sim, e os aportes, né? E os aportes, sim. Ou seja, você tem que se preocupar em fazer um bom trabalho, em aumentar o seu salário, seja ele na própria empresa ou indo atrás de um outro emprego, vai da vida de cada um, mas é isso que vai te enriquecer. Porque aí você, tendo essa visão, os aportes vão aumentar. Sim. Os aportes aumentando, a renda passiva que você está colocando lá, ela vai aumentar também. Claro. Então é isso que vai te fazer enriquecer. Então a primeira dica que eu dou é assim, não se preocupa de você ficar acompanhando dia e noite. Eu não faço isso. Sabe quantas vezes eu olho o mercado? Uma vez por mês? Uma vez por mês. Que é o dia que eu aposto. Sim, é o certo. Uma vez por mês. Concordo. Então senão tu não tem vida, né, cara? Senão tu não tem vida.
Assim, eu sei que você é cristão, Robert, assim, o conteúdo desse filme, realmente ele é meio agressivo, mas se eu puder dar uma dica de filme pra galera que... Não tem problema nenhum, tá? Pode falar. Não, sim, uma dica pra galera assistir é o Lobo de Wall Street, né? Sim. É um filmaço que se trata desse assunto aí, e você entende um pouco da volatilidade do mercado e da maneira que se comporta, que muitas vezes não tem nada a ver com se aquela empresa está indo bem ou mal, Cara, são papéis, é flutuante, é variável. Ele até tem uma parte no filme que ele fala assim, ninguém sabe se vai subir, se vai descer, se vai girar em círculo. Ninguém sabe, na verdade. Existem tendências, mas acertar 100% é impossível. Eu acredito o seguinte, assim, porque no mercado você vai estudando, você vai aprendendo isso também. Existem os investidores, existem os especuladores. Sim. Que são pessoas que estão no mercado financeiro, mas são linhas de negócio, linhas totalmente diferentes. O que eu prego, o que eu tento ensinar, o que eu tento transmitir é o investimento. É o investidor. Certo. É o cara que está botando uma grana na empresa para ver ela crescer no longo prazo. E multiplicar. Lembra que eu falei do juro composto, do tempo? Claro. O meu foco não é se a empresa vai dar lucro hoje ou amanhã. Como que ela vai estar daqui a 30 anos? Como que ela vai estar daqui a 20, 30, 35 anos? Eu quero continuar sendo sócio dela? Faz sentido para mim o negócio dela? Quer ver um exemplo? Vamos pegar a Oi. A Oi é uma empresa que até pouco tempo atrás, quando eu falo pouco tempo, 5, 6, 7, 8, 10 anos atrás, o papel dela valia R$90. E hoje, se você for pegar, eu nem lembro mais quanto tá, mas a última vez que eu vi estava 90 centavos. Então, olha a queda. Derreteu, perdeu, já era. E nunca mais vai voltar. Não. Até porque os R$90 nunca foi verdadeiro. Sim, é falso. Especulação. Agora, você pega um exemplo, a VEG. A VEG até para o nosso público aqui, que é de Joinville, conhece bem porque é aqui do lado. Hoje, se eu te falar que a VEG, se ela não for a melhor empresa do Brasil, ela é uma das melhores. Uma das melhores. Mas é uma empresa que ela vai crescendo devagarzinho. Sim. É um papel que para longo prazo é ótimo para comprar. Hoje, até falar, a VEG tá cara. Mas o que é caro? Para mim, cara... Ela vale muito, né? Ela vale isso. O negócio dela é perene. Ela dá lucro atrás de lucro. Então, assim, você conhecer... Aí talvez já entra uma questão talvez até um pouco mais técnica, demanda mais tempo, você não vai saber disso de cara, mas lembra que eu falei que isso aqui é um livro para te chegar a curiosidade e você vai estudando mais. Sim. Mas assim, é um papel que sim, eu tenho e hoje, falando hoje no dia 6 de março de 2024, não penso em me vender, mesmo que ela vá a R$20. Sim. Não vou fazer isso. Por quê? Porque eu confio na empresa no longo prazo. Tu sabe que ela... É claro que a VEG daqui a 10 anos, aí eu vou avaliar a VEG. Se a VEG mudou, ela virou outra empresa, aí eu vendo. Sim. Mas eu acho que é isso, é você ter uma visão de longo prazo. Não abre o home broker todo dia, não fica vendo notícia, porque ela vai enxergar isso que o seu amigo sentiu. E aí eu posso dar o meu... E tu matou a charada, tu falou, cara, teve prejuízo. Porque cara. Se apavorou, tudo que vendeu perdendo grana e eu vou dar o meu testemunho. Na pandemia, em março de 2020, que logo no iniciozinho, ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Se todo mundo ia morrer ou não ia. Ninguém sabia de nada, né? E teve muito circuit break no mercado. Circuit break é quando ele para o pregão. E eu lembro de um dia que teve, se não me engano, 5 ou 6, alguma coisa assim, sabe? Que ele tá caindo demais, a galera... Ele para pra galera se acalmar... Galera, vamos voltar aqui. Parar de vender, né? Pra galera parar de vender. E eu lembro que naquela... Quando tá aquecido demais, ninguém para. Naquelas 2 semanas dessa loucura do mercado, o meu patrimônio caiu 60%. E te dá. Mesmo aquela pessoa que ela tem... É controlada, te dá uma ânsia. Dá uma ânsiazinha. Você começa a pensar, e aí, fiz certo ou não fiz certo? Só que você começa assim, fecha o home broker, e vai olhar a tua planilha, vai olhar a tua carteira, vai olhar o porquê que você comprou. Porque assim, você não pode comprar porque o Bruno falou ou porque o Robert falou. Cara, não acredita em nada que eu tô falando, tá? Não é porque eu falei que a VEG é boa que você tem que comprar. Sim. Não faça isso. A tua própria escolha pra não atribuir... estratégia, pra não atribuir a outras pessoas o teu acerto ou o teu erro, né? E eu fui ver isso e falei, não, faz sentido o que eu tô fazendo. E eu não vendi.
eu não vendi e graças a Deus deu certo, que meses depois aquele 60% já voltou e hoje, graças a Deus, eu já estou com lucro. Sim. Então é isso. A VEG foi uma ação que valorizou bastante depois A VEG foi. porque eles desenvolveram algumas coisas de VEG é equipamentos sensacional, e tal, cara. né? E aí Sensacional. acabou subindo.